Olá, meu nome é Éder Gonzaga de Oliveira, do canal Desorganizando a Placa. Durante esses 34 anos que eu sou formado, eu não vi muitas novidades acontecendo na odontologia. Os problemas continuam mais ou menos os mesmos, as pessoas escovam os dentes, vão ao dentista e continuam tendo problema. Um dos problemas muito comuns que existem na boca de todo mundo, praticamente, é o bruxismo, é o apertamento dental, que são coisas que acontecem durante a noite. A pessoa não tem consciência que está acontecendo. Então eu dou sempre o exemplo para os meus pacientes. Vamos imaginar que a pessoa seja sonâmbula. Ela vai dormir e ela acorda e sai correndo e dá 20 voltas correndo no quarteirão. Ela volta para a cama, dorme. Quando ela acorda, ela não tem a consciência que ela correu tanto e fez tanto exercício. E os músculos da perna dela vão estar doendo e ela não vai saber por quê. O mesmo acontece com os músculos da face, os músculos responsáveis pela nossa mastigação. Muitas pessoas pressionam durante a noite toda. Por exemplo, você está lá sonhando, tem uma cena de terror. Você naturalmente pressiona os dentes, você morde os dentes para sair daquela cena e acaba mordendo os dentes, pressionando, lesionando tanto as articulações como os dentes em si, que podem se quebrar. Bom, daí as pessoas acordam de manhã com dores musculares, dores de cabeça, dores nos dentes e elas não sabem o que aconteceu. Infelizmente, a maioria dos problemas que nós temos, a causa é noturna. Durante o dia, você tem uma consciência que você está apertando o dente, você pode ter a consciência que está colocando a língua num lugar errado, mas à noite você não tem essa consciência e é onde tudo de ruim acontece na nossa vida, é à noite. Um dos problemas grandes que acontecem com essa esfregação, com esse desgaste dos dentes, é o seguinte: quando você tem os dentes do tamanho normal, os músculos para fechá-los, eles têm um movimento curto. Com o tempo, você vai desgastando esses dentes, vai comendo esses dentes, eles vão ficando curtos, e o que acontece é que para fechar, encostar os dentes, o músculo precisa de uma amplitude muito maior, então ele acaba se desgastando. Ele é feito para fechar um pouquinho, de repente a distância que ele tem que percorrer é muito maior, por isso que acontece esse cansaço muscular, principalmente porque a pessoa continua ainda à noite esfregando, mordendo, e isso que causa esse desconforto muito grande pela manhã, que muitas pessoas têm. As pessoas, elas chegam aqui no consultório, muito comum, de ter alguns buracos, assim, que eles falam: olha, quebrou meu dente numa posição, quebrou o meu dente aqui. A gente pede para lá esfregarem os dentes à noite, e vocês não acreditam a posição que elas costumam dormir. Elas jogam o queixo e elas dormem nessa posição porque a gente vê que esses dois dentes aqui, eles foram desgastados. As pessoas colocam a mandíbula nas posições mais malucas sem perceberem e elas acabam quebrando tudo que tiver, porque a força da mastigação e a força muscular é muito grande. A gente, para morder, a gente tem muita força. Mesmo o dente sendo o quinto material mais duro da natureza, de tanto esfregar um material duro com outro material duro, eles quebram, lascam e se desgastam. Como eu comentei, nesses 34 anos de formado, o que existe para tentar consertar ou reparar esse problema do bruxismo? Não existe um tratamento específico, porque o problema do bruxismo, o apertamento, ele é multifatorial. Eles têm muitas razões para existir. Razões psicológicas, estresse, tensão. Então, não existe um tratamento único. Então, o que a gente tem para consertar são placas, que são plaquinhas assim. São placas de bruxismo que são colocadas ou na parte de cima ou na parte de baixo. Se você coloca uma placa somente em cima, como os movimentos da mandíbula são muito amplos, você acaba forçando sem querer um dente embaixo de novo. Então a proteção que acaba ocorrendo são só para os dentes superiores.
Se você coloca uma placa embaixo, você só protege os dentes inferiores. Os dentes de cima ainda continuam se esfregando de uma maneira desordenada e às vezes pegando em um só elemento. E essa pressão, essa força da mandíbula descarrega em um só elemento da parte que não está protegida pela placa. Outro problema quando você usa só uma placa em uma das maxilas é que o dente que vai pegar nessa placa, que é o da maxila correspondente, eles têm pontas, os dentes têm pontas e eles são muito duros. E com o movimento, a noite toda, você acaba quebrando a placa e também fazendo buracos na placa, porque o dente é mais duro do que a plaquinha e ela acaba desgastando a placa de uma maneira muito rápida. Então a novidade que eu tenho para contar para vocês é o desenvolvimento por nós da placa dupla. Ela é uma placa de bruxismo que você coloca tanto na maxila, nos dentes superiores, como nos dentes inferiores. Agora, a novidade das placas duplas é que, como todos os dentes estão sendo recobertos por ela, elas não se desgastam, ou se desgastam muito pouco, porque são dois materiais, o mesmo material, que se esfregam, fazendo com que essa placa dure por muito mais tempo. Quais os benefícios que essas placas duplas trazem? Por exemplo, eu já disse que quando você desgasta os dentes, você diminui o tamanho dos mesmos e o movimento para fechar a boca aumenta, então você acaba forçando mais os músculos. Quando você coloca as duas placas ou as placas duplas na boca, você aumenta novamente essa dimensão vertical, que é essa distância do nariz ao queixo. Isso traz conforto e relaxamento para todo o sistema que já está acostumado com aquela posição maior e não com a posição pequenininha. As placas duplas eu já as utilizo na minha boca há muitos meses, mais ou menos uns 8 meses. E o que eu notei? Que realmente quando a gente coloca à noite, esse conforto é muito grande. Por quê? Eu tenho um problema de articulação, casa de ferreiro, espeto de pau. Os meus dentes, somente os dentes anteriores se tocam, os dentes posteriores eles não se tocam. Então, durante a noite, como eu só pego os dentes da frente, eu pressiono com tanta força que eu faço com que os dentes inferiores sejam jogados para dentro para encaixar. E esse movimento faz com que eu tivesse meus dentes amolecidos. Então eu pegava no meu dente e falava, meu Deus do céu, meus dentes vão cair. E eu sou dentista, gente, e não tenho muito o que fazer. Com o uso das placas duplas, a maxila e a mandíbula ficam protegidas, os meus dentes não sofrem aquela pressão à noite. Então, e eles se fixaram. Então eu vejo hoje que os meus dentes estão firmes novamente. Uma outra vantagem da placa dupla é, por exemplo, quando se faz um tratamento muito grande, trocando todos os dentes, algumas vezes acontecem dos dentes se separarem e começa a entrar comida aqui no meio delas. E aí tem que trocar essa coroa, então tem que tirar a coroa, moldar novamente, fazer uma nova e colocar. Tratamento caro, dispendioso, é ruim para todo mundo. Com o uso das placas duplas, os dentes ficam sempre na mesma posição. Existe um fenômeno que acontece entre os jovens, entre 16, 17, 18, 19, 20, 21, nesse período, os dentes de baixo eles sofrem um apenhamento, que existe um movimento dos dentes para frente e não tem espaço para todo mundo e os dentes se apinham. O que geralmente é feito? É colocado uma contenção que é um fio de aço por dentro para manter os dentes equilibradinhos e certinhos. Só que essa região é a região que mais se suja, é a região que mais tem tártaro, mais junta bactéria. E com esse fio o problema aumenta ainda. E o uso da placa dupla nessa idade faz com que não precise de colocar essa contenção, mantendo os dentes mais limpos. Existem pessoas que colocam a língua em diversas posições da boca. E a língua é um músculo muito poderoso e ela funciona como se fosse um aparelho ortodôntico. Então tem gente que coloca a língua entre um dente e o outro ou pressionando o dente. E eles vão para a direção que a língua está pressionando. Com a colocação das placas duplas,
A língua pode ficar onde ela quiser, que os dentes não serão modificados. Uma grande vantagem das placas duplas também é quando as pessoas fazem uma reabilitação muito grande na boca. Então elas colocam as facetas ou lentes, né, nos dentinhos da frente. Essas lentes, elas são mais frágeis do que o dente natural. E se a pessoa já conseguiu quebrar o dente dela, imagina o que ela não faz numa facetinha de porcelana. Então as placas duplas, elas conseguem também proteger esses dentes que foram facetados ou restaurados com porcelana e materiais mais frágeis. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre um alinhador, que é o que mais de 600 mil pessoas usam no Brasil, e a placa dupla. O alinhador é uma plaquinha de acetato bem fininha, feita sob vácuo e pressão, sobre a moldagem dos dentes. Vocês veem que eles mantêm todas as características dos seus dentes. Então, quando você coloca, e você precisa colocar os dois alinhadores, eles têm um monte de bumpzinhos assim, são as ondulações, tá? Que você sente esfregando a placa uma na outra. Já as placas duplas, elas foram desenvolvidas para minimizar esses movimentos com bumpzinhos. Então, elas têm a superfície lisa. Então, uma placa esfregando na outra é muito mais suave do que os alinhadores. Vocês que usam os alinhadores transparentes e ortodônticos, os seus dentes já estão protegidos contra o bruxismo e contra o apertamento, porque os alinhadores eles unem todos os dentes e te protegem. Mas as pessoas que não usam os alinhadores, aí elas vão começar a usar as placas duplas, que além de fazerem o mesmo papel que os alinhadores na proteção, também dão conforto, porque elas são mais lisinhas, elas não têm aqueles carocinhos dos dentes para limitar o movimento, para atrapalhar os movimentos. A razão dos alinhadores reproduzirem exatamente como são os dentes é porque eles fazem movimentos nos dentes. Já as placas duplas não têm essa movimentação, elas só servem para afastar os dentes e dar conforto para dormir. Então eu já uso esse sistema de placas duplas há muitos meses e eu posso assegurar que realmente ele traz muito conforto e a gente acorda muito tranquilo, sem dores e sem pressões e sem nada. E como eu disse, ele é uma novidade nesse ano, né? A odontologia ela não traz muitas novidades, é uma área que não tem muitas novidades, as coisas são mais ou menos como sempre foram, e a placa dupla é uma novidade que veio realmente para ficar. E nós conseguimos já dar entrada nas patentes, porque vejam vocês que é uma coisa tão simples, mas nunca existiu. Nós estamos então introduzindo no mercado o uso das placas duplas para a proteção da nossa boca. Então muito obrigado por assistirem. Espero que tenha sido do interesse de vocês. Temos mais novidades ainda associadas a essas placas duplas, nós temos mais novidades que iremos mostrar nos próximos vídeos. Por isso a importância de vocês se inscreverem no canal, tocarem naquele sininho e até a próxima!